Voltamos, gente. Bom, acho que a gente pode voltar, né? Bom, ó, vamos lá de novo. Seguinte, o que é medidas de concentração? Vamos lembrar o que é soluto, o que é solvente. Geralmente, soluto é um determinante da solução que está em menor quantidade. Geralmente, ele é sólido, tudo bem? O solvente é o diluente, é o que está em maior concentração. Geralmente, ele é líquido, tá bom? Bom, como que eu posso determinar a concentração de alguma coisa? Essa concentração é a razão entre o número de massa do soluto sobre o volume da solução. Tudo bem? Tranquilo? Então, concentração é a massa em gramas sobre o volume total da solução em litros, por exemplo. Tá certo? Molaridade, ao invés de eu medir a massa do soluto, que é o que está em menor quantidade, geralmente em gramas, ao invés de eu medir ele em massa, em gramas, eu vou medir em número de mols sobre um volume em litros. Tudo bem? Vocês estão vendo que eu estou fazendo proporção de massa sobre o volume total da solução? Até aqui tudo bem? Sim, gente? Sim. Beleza. Então tá certo, ó. Concentração ou molaridade é uma proporção que eu tenho da quantidade de soluto, que geralmente é sólido, que está em menor concentração, sobre o total, que é o solvente, geralmente que é o que está em maior volume, em maior quantidade, geralmente ele é líquido, tá certo? Beleza? Então tá bom. Olha só, então é uma proporção de sólido no seu diluente, que é líquido, certo? Então vamos pensar que eu tenho uma solução que tem uma quantidade de HCl em água. O HCl, ele é o soluto, tudo bem? Está em menor quantidade. E a água é o solvente, está em maior quantidade, tá certo? A concentração está em 2 molar, tá certo? E aí, depois o que ele fez? Ele adicionou nessa concentração, né, nessa solução, que está na concentração de 2 molar de HCl e 500 ml de água, ele adicionou mais 1.500 ml de água. A solução mudou? O que vocês acham? É 1.500 ml não, professora, é 2.000, né, não? Volume Não. final, né? Ele tinha 500 ml, e aí para chegar no 2.000 ele adiciona 1.500. Exatamente. Então, olha só, gente. O que aconteceu aqui? Então, qual que é mais concentrada? A solução final, qual que é mais concentrada? A solução inicial ou a solução final? A inicial. 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 Todo mundo viu isso? Beleza? Por que que a solução final é mais diluída? Porque ela tem mais? Quantidade de água. Tem mais Mais solvente, solvente. não é? Aí eu pergunto para vocês, a massa do HCl, ela é igual ou diferente entre a solução inicial e a solução final? Ela vai ser igual. A massa é igual, é 2. Vocês Ela vai conseguem ser ver que eu não adicionei mais HCl? Então, se eu não adicionei mais HCl, a quantidade de massa ou de número de mols que tem na solução inicial
é a mesma do que tem na solução final. Todo mundo consegue ver isso? Sim. Sim, gente. Uhum. Certo. Só que a concentração, ela é diferente, não é? Porque a concentração não é a relação de massa pelo volume. Se na concentração, se na solução final eu adicionei mais volume, vocês concordam que a concentração final vai ser diferente da concentração inicial? Tudo bem, gente? Repete a pergunta que eu não ouvi, professor. Ó, na solução inicial, eu tenho um volume X, que é 500 ml, e uma concentração X, que é 2 mol por litro. Uhum. Eu tenho uma quantidade de massa X de HCl, tudo bem? Quando eu Uhum. fiz a solução B, nessa solução B, eu adicionei mais HCl, eu adicionei soluto? Não. Não. Então, vocês concordam que o número de massa ou o número de mols de soluto HCl é o mesmo tanto na solução A quanto na solução B? Sim. Vocês concordam? Sim. Só que eu adicionei mais solvente, não foi? Então, o volume mudou, não mudou? Da Mudou. solução final? Inicialmente era 500, no final foi para 2.000. Aí eu pergunto para vocês, a massa de HCl não mudou, a massa do A é igual a do B de HCl, só que o volume do Uhum. B de solvente, de solução total, é maior do que a do A. Aí eu pergunto para vocês, a concentração final da solução final, ela muda? Muda. Muda. Muda, não muda? Porque a concentração não é a relação entre a massa, né, seja em gramas ou seja em número de mols, ela não mudou. Mas o volume aumentou, não é? Uhum. Se o volume Sim. aumentou, a concentração mudou. Tudo bem? Tudo. Ok. Então, eu tenho que determinar essa mudança a partir da igualdade que eu tenho. Se a massa inicial ela é igual à massa final, vocês concordam que eu posso igualar o número de mols de HCl? Se o número de Uhum. mols de HCl inicial é igual ao número de mols de HCl final, eu posso falar que molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Certo. Tem alguém conversando aí, gente. Quem será que é? Professor, ou seja, que sempre que a gente tiver dissolução, o meu soluto vai ser igual no começo e no final e vai mudar somente o solvente. Isso vai mudar o volume do solvente e vai mudar a concentração também. Tá bom? Então, diluição Entendi. sempre é isso. Eu adiciono solvente. Nunca vai mudar a massa do soluto e nunca vai mudar o número de mols do soluto. Por isso que eu Uhum. posso aceitar essa igualdade aqui, ó. Uhum. Tudo bem? Tudo. Alguém tá com dúvida, gente? Podemos seguir? Pode. Podemos? Então, vamos lá. Só pede Ó, para desligar uma pessoa e tá incomodando demais. pois é, eu já pedi, gente, mas como é que faz? O povo não desliga? O que eu tenho que fazer? E eu não sei colocar mudo para todos aqui. Eu vou tentar aqui. Ó, vamos lá então. Qual que é a concentração inicial? 2, não é? Qual que é o volume inicial? 500, não é? Uhum. Qual que é a concentração final? É o que eu quero saber, não é? E o volume final? 2.000. Se isso daqui é uma igualdade, né? Isso daqui está multiplicando. Eu posso passar para cá dividindo? Posso, não Pode. posso? Então, a Pode. molaridade final
ela é igual a 2 vezes 500. Oita, peraí. 2 vezes 500 dividido por 2.000, não é? Uhum. Vai dar 0,5, não é? 2 vezes 500, 1.000. 1.000 dividido por 2.000, 0,5 mol. 0,5. Tranquilo, gente? Olha, vocês concordam comigo que isso tem lógica? Se eu tinha uma concentração molar inicial de 2 mol por litro, certo? Em 500 ml, na hora que eu coloquei mais solvente, consequentemente, a concentração molar tem que diminuir, não é? Porque não é a relação do número de mol de HCl pelo volume. Se eu aumentei o Uhum. volume, consequentemente, a concentração de HCl na solução tem que diminuir. Concordam, gente? Sim. Tudo bem? Alguma dúvida nesse exercício? Não. Podemos fazer o outro? Sim. Então, beleza. Olha só. Agora, vocês vão ver que nada mais vai mudar. É tudo a mesma coisa. Olha só. Questão 2. Você precisa preparar 500 ml de solução a 2 molar, a partir de 5 molar de NaOH. Qual é o volume necessário? Então, é a mesma coisa, ó. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual molaridade final vezes o volume final. Aí vocês só tomam cuidado para vocês lembrarem qual que é inicial, qual que é final, não é? Então, se eu preciso preparar 500 ml, isso é volume inicial Final. ou volume final? Volume final, né? Final. 500 ml, né? E eu já tenho, né, a minha concentração final, que é 2 molar, não é? 2 molar. E eu tenho a minha concentração inicial, que é 5 molar. O que eu quero saber? Qual volume inicial eu preciso partir da minha concentração mais, da minha solução mais concentrada. Tudo bem? E aí, esse 5 aqui, Uhum. ele está Professora, eu não multiplicando. entendi como você organizou a questão aí. Tá. Só um momentinho. Então, vamos ler de novo. Ó, você precisa de preparar 500 ml de uma solução 2 molar. Tudo bem? Então, você concorda que se eu tenho que preparar, ele é o volume final e a concentração final? Concorda? Sim. Então, eu preciso preparar esses dois, né? Eu já coloquei aqui, né? Molaridade final vezes o volume final, a partir de uma solução. Então, se é a partir de uma solução, você concorda que essa solução aqui é a concentração molar inicial? Então, isso daqui vai ser 5 molar, né? E eu quero saber qual que é o volume da inicial, porque afinal ele já me deu, não foi? Que era 500 ml. Então, a gente montou dessa forma. Tudo bem agora? Tudo. Uhum. Bom, então, fazendo o cálculo aqui, eu preciso de 200 ml, não é? Tranquilo? Certo? Pergunto para vocês, quantos ml eu preciso adicionar nessa solução inicial para ficar 500 ml no volume final? 300. 300, né? Então, tomem cuidado, porque às vezes a pergunta tá assim, quantos ml que eu preciso adicionar, né? Aí você vai lá e coloca 500. Não, na verdade é 300, né? Eu adiciono 300 ml para o volume final ficar 500, tá bom? Mas a pergunta aqui era mais simples, era simplesmente qual que era o volume inicial. O volume inicial é 200 ml. Então, eu pegando 200 ml de uma solução a 5 molar,
e adicionando 300 ml para ficar no volume final de 500 ml, ele vai ter uma concentração final de 2 molar. Tudo bem, gente? Tranquilo? Professora, eu não entendi essa conta aí. Como é que 2, aí você cortou por 5, ficou... Não tem... Tá, tá certo. É só você fazer direto, tá bom? Ó, 2 vezes 500 não dá 1.000? 1.000 dividido por 5 dá quanto? 200. 200, tá bom? Só fazer direto, não tem problema não. É porque eu faço assim, ó, gente. Quando tem coisas multiplicando, eu posso cortar, tá certo? Eu posso cortar 500 por 5. 500 por 5 é 100, não é? Uhum. 2 vezes 100, 200. Eu acho mais fácil assim, mas se vocês se confundir vocês, é só fazer o cálculo direto, tá bom? Tranquilo? Ok. Professor, Diga. quando você fizer a prova, coloca as perguntas mais claras. Sim, sim. É, vai ser de Porque acordo assim, com o que a gente fez os porque exercícios, tá bom? é, tá, porque tipo igual essa, qual o volume necessário? O volume necessário, tipo assim, a gente entendeu que era o inicial porque jogou na fórmula e tava faltando só ele, né? Uhum. Mas qual o volume necessário dá para entender de outra maneira também. Então, se fosse o volume final, né, aí daria problema, né? Mas como é o Uhum. volume inicial, tá ok, tá? Mas pode Aí ficar quando tranquilo, que não vai ter dúvida na hora de vocês responderem lá. Se, assim, não vai ter um enunciado mal escrito, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Bom, tá bom. Obrigada. podemos ir para o 3? Sim. Ó, uma alíquota de 20 ml de hidróxido de potássio é diluído a 1,5 litros, Tá tá ligado. certo? Resultando numa solução B. Sobre essa solução... vamos calcular a molaridade dela, gente? É porque eu copiei lá do negócio. Então, qual é, né, a molaridade, a concentração final B, que nós queremos saber? Vamos calcular ela? Tá. Qual que é o volume inicial? 20 ml. 20 ml, certo? Qual que é a concentração inicial? 2 molar. 2 molar. Certo. Agora, qual que é o volume final? 1,5 litros. Litros. Então, a gente tem que passar para ml, não é? Uhum. 1.500 ml, não é? Uhum. E qual que é a concentração final? É o que eu quero saber, não é? Então, Certo. é o X, no caso, né? Uhum. Beleza. Então, é só jogar na fórmula, não é? Então, vamos lá. Molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final, que é o que eu quero saber, vezes volume final. Tudo bem? Bom, Uhum. molaridade inicial é 2, volume inicial é 20, não é? Certo. Molaridade final é o que eu quero saber. Volume final é 1.500. Tá certo? Certo. Então, é só passar para cá dividindo, não é? Então, a molaridade final, ela vai ser 2 vezes 20 dividido por 1.500. Tranquilo? Uhum. Deixa eu fazer essa conta aqui na calculadora que de cabeça não vai, não.
Dá 0,015. 0,015? Então dá 0,015 molar. Tranquilo, gente? Tanto o volume, tanto a massa é dado em mol? Volume é litros, né? Litros ou ml, né? Agora a massa ou é em mol ou é em gramas. Se for gramas, é concentração comum. Se for em mol, Professor, é concentração molar. Diga. 40 dividido por 1.500 dá 0,026. 26? Beleza. É, Tudo bem, gente? Quanto à questão 3, podemos ir para 4? Sim. pode. Então vamos. Bom, misturou-se 40 ml de uma solução de NaOH com 160 ml do solvente, obtendo a solução B. Sobre a solução B, sua concentração final é D. Então, vamos lá, né? A mesma coisa, né, gente? Qual que é a concentração inicial? 2. 2 molar, não é? Qual que é o volume inicial? 40. 40 ml. Isso. Agora, aqui que tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? A concentração final é o que eu quero saber, não é? Sim? Uhum. E qual que é o volume final da solução? 160? Não, 200. É 200, né? Porque olha só, misturou-se 40 ml com 160, né? Então, o volume Aham. final da solução é 40 mais 160. Entenderam, gente? Sim. Sim. Então, Sim. 160 não é o volume final, foi o tanto que foi adicionado na solução inicial. Então, o volume final é 160 mais 40, chegando a um volume final de 200 200 ml. ml. Tudo bem? Professor, Diga. eu estava reparando que sempre a inicial, o volume inicial é menor do que o final, né? Mas Sim. ele pode ser inverso, por exemplo, o meu inicial, por exemplo, ser 2 litros e o meu final ser 500 ml? Não. Então, pode em algumas determinadas situações, mas isso é muito raro, tudo bem? O normal é assim, concentração inicial maior, volume inicial menor. No final, Uhum. concentração final menor, volume final maior. Mas, por exemplo, vamos pensar num exemplo assim. Eu tinha uma solução de água com açúcar, deixei ela muito tempo no sol e o sol evaporou uma quantidade X de volume. Aí você concorda Uhum. que o raciocínio é ao contrário? Sim. Ao invés de eu estar diluindo, eu estou o quê? Eu estou concentrando num volume menor. Uhum. O raciocínio é o mesmo, mas a Uhum. única diferença é que ao invés de eu adicionar solvente, eu perdi solvente. Mas é a mesma Então, coisa. então, só quando adiciona que é dissolução. Se tirar volume, não é mais dissolução. Na verdade, é uma evaporação ou uma perca de Uhum. solução, uma perca de solvente, mas o raciocínio é o mesmo, tudo bem? Se Uhum. a quantidade de massa continuar a mesma, o raciocínio é o Uhum. mesmo, o cálculo é o mesmo, tá bom? Uhum. Ok. Vamos fazer o cálculo aqui? Então, molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Tudo bem? Bom, a molaridade inicial é 2 molar, volume inicial é 40 ml. A molaridade final é o que eu quero saber. E o volume final é 200 ml.
Então, né, se aqui está multiplicando, eu posso passar aqui dividindo, certo? Então, a molaridade final é igual a 2 vezes 40 dividido por 200. Eu faço assim, ó, gente. Corto 0 aqui com aqui, corto 2 daqui com aqui. Então, a molaridade é igual a 0,4, não é isso? Isso. Uhum. 0,4 molar. Tranquilo, gente? Sim. Viram que o raciocínio é bem tranquilo? É só colocar na fórmula da forma correta, lembrar sempre que a unidade de volume tem que ser igual, se tiver diferente tem que transformar, e colocar na fórmula e tomar cuidado da solução final, colocar o volume da soma da solução inicial com a solução final, e colocar o cálculo certinho para achar a concentração ou volume inicial ou final que ele está pedindo. Tá certo? Bom, gente, tem mais outros exercícios aqui, mas esses outros exercícios eu quero fazer depois que vocês fizerem o exercício lá na plataforma, pode ser? Pode. Então, agora são 8 horas. Eu posso dar até 8h30 para vocês fazerem os exercícios na plataforma? Uhum. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou dar essa meia horinha para vocês. E até 8h30, 8h30 exatamente, a gente volta. A gente corrige os exercícios da plataforma. E se tiver tempo ainda, a gente faz mais alguns para fixar. Tá bom? Ok. Combinado, gente? Ficou alguma Sim. dúvida? Posso deixar vocês fazerem o exercício tranquilo? Professor, qual é a unidade na plataforma que é para É responder? a unidade 5, tá bom? Unidade 5. Ok, Certo? obrigado. Então, até daqui a pouco, gente.